Agora lá no Tá Instagram. rodando. Ao vivo e a cores. Tem que Aqui começar no lá no Instagram. Instagram, transmitir ao vivo. Hã? Ah, tá. Tem que esperar rodar lá, né? Pronto, agora foi. Pronto. Estamos ao vivo. É nóis. E essa foi É rapidinho agora, nóis. hein? Não, foi ligeiro, né? Dia 14 de maio de 2025, depois do atendimento da apometria, uma live rapidinha, sem tema, né? Mas o que é que vocês falaram agora há pouco? É a Regina que O pegou que o você tema, falou, né? Regina? Agora? Deu uma travadinha nela. É. É, Ah, alguma travou não. coisa do universo manda você para onde você tem que ir. Alguma coisa do universo? Vamos ver. Os dois caíram? Pois Ah, eu é, queria pegar esse tema da Regina. Vamos ver. Vou ela já adicionar ela entra aqui de aí, ó. novo. Ó, Regina, o que, que você falou? O que, que você tinha falado do, não sei o que lá, do universo? não, o tema ali que o Robert falou é sobre as crianças que estão vindo agora, que elas, sobre isso, sobre as crianças que estão vindo mais evoluídas, né? É isso que você tinha falado, né, Robert? Ah, Foi. foi? Dos autistas, Ah, né? pois é, tudo que a gente. É meio. A gente fala que o que a gente não sabe. Eu ia falar que o que a gente não sabe, né? Mas tudo que a gente não sabe, entre aspas, vai sendo colocado como doença, né? E aí a indústria farmacêutica já inventa alguma coisa para aquilo, né? Já inventa alguma coisa para o autista, né? O autista tem que enfiar remédio. Aí o TDAH, né? Aí tem que enfiar remédio. Gente, já tem, não é de agora, não, que o Astral tem falado. Os autistas não são pessoas doentes. O TDAH também não são pessoas doentes. São pessoas que vêm com uma frequência alta e eles, sim, principalmente o autista, ele quer meio que se ver livre, né, dessa frequência aqui nossa. Então é por isso que o autista ele se isola. Ele tem um mundo dele, quer ficar no mundo dele, é numa frequência mais alta. E o TDAH a mesma coisa. São pessoas, você vê, por que uma pequena parte nasce com o chamado autismo e uma pequena parte ainda nasce com esse TDAH? Porque são poucos ainda desses nossos irmãos que estão encarnando muitas vezes, não é nem reencarnando, tá? Estão encarnando pela primeira vez aqui, exatamente com o objetivo de trazer essa frequência alta deles para nos auxiliar eles vêm ancorar, ou seja, eles vêm segurar uma frequência mínima que é maior do que a nossa, para que através dessa ancoragem que eles estão fazendo, a gente consiga nos elevar ao nível deles. Então, eles vêm para segurar a frequência num certo padrão, que é menor que o padrão deles, mas eles vêm para segurar para a gente poder subir e aí eles vêm junto, né? Que na verdade eles já estão numa frequência mais alta que a nossa. E aí, esse pessoal aí da indústria farmacêutica, que está aliado com os médicos, tudo, esse pessoal lá de cima da indústria farmacêutica, eles foram avisados há muito tempo atrás que esse pessoal viria. E aí eles já prepararam o veneninho, né, para tentar barrar esse pessoal. E aí o povo, não sabendo disso, os pais, né, não sabendo disso, soca remédio nas crianças. Estão envenenando eles sem saber. Eu, se eu não me engano, desse ano para o ano que vem, acho que vai ser o ano que vem,
esse pessoal vai começar a deixar de ser visto como doentes e eles vão começar esse pessoal, né, do autismo e do TDAH, eles vão começar a mostrar quem eles são, né, assim, que eles são muito inteligentes, que eles têm muita sensibilidade, porque como a frequência, nós estamos passando por aquela crise da frequência, né, que nós estamos no momento da transição de frequência, onde nós estamos saindo da frequência baixa e entrando para definitivamente permanecermos numa frequência mais alta. Então, a hora que a gente passar para essa frequência mais alta, eles vão começar a mostrar que realmente o que realmente são em termos de frequência, em termos de, o pessoal gosta de falar de evolução, né? De evolução. Fora as crianças que a gente está vendo aí, que o menininho lá com 3 anos de idade toca uma obra lá no piano, que um maestro ouviu ele tocar e falou assim, olha, um pianista já profissional leva uns 3 anos para treinar isso daí. E a criança com 3 anos de idade toca. A mãe põe ele sentado no colo dela, né? Para poder ele alcançar o teclado. E ele toca. Meu neto, com 9 meses, está começando a andar. Com 9 meses. Já levantou e se agarra na parede, assim, em algum lugar, e sai andando. Meu sobrinho já sabe ler, já sabe fazer conta. Ele tem 3 para 4 anos. Você falou, cara. Você Andou falou pra também, gente. com 9 meses também. Eles estão... E assim, Só falta nascer tirando selfie já. vai demorar. Então, essas crianças não tem nada de doença, não. O pessoal já sabia que eles viriam, já inventaram veneno para dopar eles. Mas, gente, vocês vão nesses manicômios, aqui tem um que é, inclusive, assim, administrado, né, pela Federação Espírita, tá? Gente, 99% das pessoas que estão lá são chamados médiums, né? Mas que são de famílias evangélicas, católicas, outras famílias que não aceitam isso, chamam eles de loucos e internam. O cara tá vendo gente dentro de casa, ele tá louco, interna. Aí ficam internados lá. Ficam tomando remédio? Ficam tomando remédio. Mas não, como é a federação, então, o que eles fazem? Eles fazem muita sessão espírita lá dentro, sabe? Fazem muita coisa que é o que acalma o pessoal. Não tem. Mas não pode tirar da internação, porque se tira da internação, volta para casa, na casa as pessoas não aceitam, manda internar de novo. Então, assim, é isso que está acontecendo com essas crianças hoje. É a mesma coisa que aconteceu com esse, que acontece com esse pessoal que está dentro dos hospitais psiquiátricos. Não é mais manicômio, né? Manicômio é muito, muito feio. Homer, pode falar. Aqui no Instagram não dá para ver os comentários. Os comentários no Instagram não aparecem aqui, mas tem. Já deixaram uma perguntinha. Perguntou assim: existe alguma. Lá tem. Existe alguma prática espiritual que pode auxiliar autistas a se equilibrarem energeticamente? É só você não se desequilibrar perto dele. Ele já é equilibrado. Tá? O desequilíbrio emocional, aquela meio que revolta, assim, aquela coisa que ele fica às vezes, é porque nós que estamos numa frequência mais baixa, estamos em desequilíbrio emocional. Às vezes o pai briga com a mãe, ou discute com outro irmão, ou chega trazendo do trabalho uma energia pesada, eles são hipersensíveis. E aí eles se irritam com esta energia, com o contato, o atrito dessa energia com a energia, com a frequência alta deles, deixa eles irritados. Mas deixa eles irritados porque ainda são crianças. Quando vai crescer um pouquinho mais, eles vão começar a controlar essa irritabilidade. Mas
Eles são equilibrados. O desequilíbrio está em nós, não está neles. Né? Que a gente fala, ele está desequilibrado. Não, ele não está desequilibrado. Ele ficou ali naquela irritação, naquela agitação, porque a nossa energia, para eles, é uma energia muito pesada, muito, muito ruim. Porque a frequência deles é naturalmente alta e a nossa frequência é naturalmente baixa. Se você quer que o autista não sofra esse tipo de, entre aspas, desequilíbrio emocional, a prática que você tem que ter é com você, não é com ele. Você precisa praticar sentimentos, pensamentos e ações que te elevem a sua frequência. E aí você vai ver que a criança autista, a pessoa autista, vai ficar mais tranquila perto, pelo menos, de você. Se você conseguir manter o ambiente onde ele está com uma frequência alta, um ambiente de serenidade, de calma, ele vai ficar calmíssimo. Ele não vai ficar agitado, não vai ficar irritado, não vai brigar com ninguém, nada disso. Que são a maneira, né, com que eles agem normalmente. Eles agem dessa maneira, mas é por conta da gente, não é por conta deles, não. Então a prática tem que ser a nossa, de elevar a nossa frequência. Essa é a prática espiritual. Eleve a sua espiritualidade. Quando nós falamos espiritualidade, hoje ainda erroneamente se acredita que espiritualidade são os nossos irmãos que estão aí desencarnados, que vêm nos ajudar e tal. Gente, quando nós falamos da nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade tem a ver com aquilo, com a nossa frequência. Qual é a nossa espiritualidade? Como está a nossa espiritualidade? Está numa frequência baixa. Então, a nossa espiritualidade está na penumbra. Não vou falar na escuridão para não ficar feio. Está na penumbra. Então, nós precisamos... A prática é melhorar a nossa espiritualidade, elevando a nossa frequência. E eles vão ficar calmos. Essa é a prática espiritual que nós precisamos fazer para ajudar esses nossos irmãos que estão vindo aqui de muito bom grado, nos auxiliar nesse momento tão delicado na nossa encarnação, na encarnação da humanidade inteira. Um deles ancora centenas de milhares de pessoas. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou tem mais alguma outra? Espero ter respondido, tá? Não, se você puder falar. Eles são um pouco mais sensíveis fisicamente também, né, Almer? Para ficar um pouco doente, assim, mais fácil. E bem o que eu ia falar mesmo, antes de vocês, do Júlio fazer a pergunta, eu ia falar, na realidade, o desequilibrado somos nós, não eles. Não eles não. Na verdade, eles estão certos, eles são sensíveis, né? Tudo isso aqui, imagina, gente. A gente que veio um pouquinho antes tem um pouco de sensibilidade já. Já não é tão fácil, vamos dizer, trabalhoso, né? Já é trabalhoso. Agora imagina para eles. Eles já vêm com a sensibilidade assim exacerbada. A prática espiritual que nós temos que desenvolver é com a gente. É nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, que é elevar a nossa própria frequência. E aí eles vão ficar calminhos na nossa presença. Eles não têm a metade de gaiola e de problema que a gente cria em volta da gente para achar que precisa ser feliz, que precisa ter isso, que precisa ter... Eles são a essência pura. Quem tem uma criança assim em casa sabe que o que eu estou falando é verdade. Para eles, a felicidade, as coisas são muito mais simples do que qualquer outra coisa. A simplicidade. Você falou assim que eles não têm a metade. Não, eles não têm nada da nossa prisão. Não. Para ser um pouquinho mais bonzinho com nós, né? Vamos falar assim. Para não assustar tanto.
Não, é Mas sim, zero. eles são, nossa, é impressionante, sabe? Impressionante. São seres absolutamente fantásticos. Meu Fantásticos. sobrinho, assim, ó, ele tem o mundo dele. E ele sai do mundo dele a hora que ele quer. Se ele quiser, te dá atenção. Energeticamente, eles são maravilhosos. São maravilhosos. Tá? E tem uma personalidade muito forte também. Quando ele fala que ele não quer alguma coisa, não insista, não force. Quando ele te perguntar o porquê que você está pedindo ou mandando fazer alguma coisa, ele vai te perguntar, mas por que você está me falando para fazer isso? Você precisa saber o que você está falando, a ordem que você está dando, porque a curiosidade dele não é uma curiosidade boba, não é infantil. Ah, mas ele tem 3 anos, 4 anos. Lê do engano de você achar que é uma curiosidade infantil. Aliás, lê do engano achar que é uma curiosidade. Ele quer saber o motivo pelo qual você está mandando ele fazer alguma coisa. Porque ele vai analisar se aquilo é coerente ou não. Mas ele tem 3 anos. Gente, ele está num corpo de 3 anos. E até os 6, nós estamos em contato direto com o astral, com a nossa consciência superior. E essas pessoas, consideradas autistas e TDAH e tal, elas vão ficar em contato a vida inteira. E a partir de agora, por que elas estão vindo em massa agora? Porque essa frequência está sendo desarmada, essa frequência baixa no planeta, para libertar para uma frequência alta. E eles já têm uma frequência alta, então eles vão continuar em contato com o astral, ou seja, eles vão continuar em contato com a consciência superior deles. É isso que nós estamos trabalhando para conseguir, eles já vêm com isso liberado. Eles já vêm conversando com eles mesmos, né? Lá, o eu superior, tem que falar assim para as pessoas entenderem, lá com o seu eu superior de forma normal, de forma constante. Enquanto nós estamos trabalhando para conseguir, eles já vêm com esse canal aberto. Ou seja, quando tiver 5, 6, 7, 8 anos, procura ouvir essa criança. Vai aprender com ela. Porque de criança é só o corpo físico. Tá? Eu falo para as pessoas, falo assim, eu tenho criança em casa, eu vou ensinar. Mas procura aprender também. Como assim aprender? A criança é novinha, tem 3, 4 anos, então procura aprender. Ouve de vez em quando que ela vai soltar umas pérolas que você vai ficar de queixo caído e você precisa aprender com a criança. Nós precisamos ter, gente, a humildade que nos foi tirada nos foi tirada pela arrogância de dizer assim, eu sou mais velho, eu sei mais, eu sei o que pode fazer, eu sei o que deve fazer. Isso é mentira. Isso não é verdade. Lógico, em muitos aspectos da vida humana, do dia a dia, sim, quanto mais experiência você tem, mais você pode ensinar. Mas tem muitas coisas, mas muitas coisas, que crianças podem nos ensinar. E eu aprendi muito com os meus filhos quando eram crianças. Às vezes meu filho falava algumas coisas que caiu uma ficha. Meu filho com 4, 5 anos, às vezes falava alguma coisa que caía a minha ficha. Eu falava, pô, caramba. E todos eles, enquanto em contato, né, até os 6 anos, enquanto em contato com o seu espírito, né, com o seu superior, eles soltam pérolas maravilhosas para nós. E agora essas crianças terão esse contato de forma constante. Nós estamos atrasados em relação a eles, né, nessa questão do contato. Vai falar muito, hein? Começa a mexer muito no tema, Começa a mexer muito. começa a mexer muito em alguns temas, eles começam a avisar. Muda o que está falando. Mas sabe Eu que até veio comentar. sabe o que veio de... Vai lá, Júlio, pode falar. Oi? Depois eu falo. Perdão. Pode Eu falar até que eu falo. comentar, porque isso é uma quebra de paradigma para as pessoas bem grande. O fato dele estar num corpo de criança não é a mesma coisa que o comportamento infantil. O comportamento infantil não tem nada a ver com estar no corpo de uma criança. Não, não tem.
Não tem nada a ver. E as pessoas não observam porque falam assim, é uma criança. E não observam essa diferença entre a atitude infantil e não infantil. Só porque está num corpo de criança. Gente, de criança só tem o corpo físico, porque é necessário. Porque lá daqui muito tempo, nós vamos não precisar mais passar por esta fase infantil. Mas isso lá daqui muito tempo, lá daqui a alguns milhares de anos. Então nós vamos nos desenvolver aos poucos. Mas daqui a, sei lá, uns 20 anos, 30 anos, nós vamos ver crianças de 5, 6 anos, 7 anos andando sozinhas na rua, saindo, indo por aí, e voltando para casa. Você vai parar para conversar, você vai conversar de igual, vocês vão conversar de igual para igual. Esse vai ser o começo dessa evolução. Tá? Começo dessa evolução. Daqui uns 30 anos, nós vamos ver crianças de 3, 4, 5 anos sair de casa para ir fazer alguma coisa sozinhos. E todo mundo vai ver na rua, ninguém vai se importar, porque estão adultamente, vamos falar assim, conscientes. Então, vão chegar, por exemplo, vamos colocar na nossa, vamos fazer uma mesclagem aí lá da frente com agora. Vai no mercado perto de casa, ele vai a pé, vai sozinho, vai chegar, vai comprar, vai pagar, entendeu? Só como ele é pequenininho, o balconista vai ajudar a levar a compra lá embaixo, entregar na mão dele e tal, mas vai falar de igual para igual, vai fazer as coisas de igual para igual e vai sair sozinho na rua. Até porque daqui 20, 30 anos, o perigo de sair na rua não vai existir mais. Daqui a 30 anos, as pessoas estão deixando o carro na rua, dormir na rua com a chave no contato. Porque sabe que no dia seguinte vai levantar, o carro vai estar lá, a chave vai estar no contato, ninguém mexeu em nada. Esse é o início do futuro. Se tiver chave, né? Se tiver. Não, pois é, estou mesclando, né? Para as pessoas entenderem. Né? Porque se a gente for avançar, aí a coisa vai longe. Né? Se for avançar, você não vai ter garagem em casa, você não vai ter carro próprio, você não vai ter propriedade sobre nada, né, sobre carro. O carro que você deixar na rua, no dia seguinte você vai acordar, você vai olhar lá, ele não está mais lá. Roubaram? Não, alguém levou porque precisou usar. Você vai olhar na rua, ver que o primeiro carro que você vê na rua, você vai lá, pega e vai embora. Não vai ter propriedade. Spoiler, o filme é Hospedeira. Vejam, tá? Vocês vão entender o que o Almir tá falando. A hospedeira? Já tem? Pô, Só mas que já estão sem me precisar imaginando? ser hospedeira, tá? Sem precisar ser hospedeiros. A gente que Mas, vai ser o ZT. nós é que vamos ser os hospedeiros? Pensei que nós íamos ser o vírus de alguém. Não, não. É que nesse filme, uns ETs chamados almas, né? Vêm pra Terra e toma conta do corpo do humano. Eles entram aqui pelo pescoço da pessoa. E o que eles fazem? Eles consertam a Terra. Não existe nada que eles não ajudem um ao outro. O carro, se um deles pedir para o outro entrega e deixa levar. Porque nada é de ninguém, e ninguém trabalha mais e ninguém trabalha menos. O mercado não se compra. O mercado, você pega o que você necessita somente. Medicamentos não existem mais. Eles têm sprays que curam as pessoas, entendeu? Já soltaram um filme sobre isso? Mas ó, já tem faz tempo esse filme. É A É? Hospedeira é o nome. Nossa, já tem faz tempo. Vou assistir. Pois é, Esse filme é de 2013. sério? Nossa! O spoiler já tá aí faz tempo. Será que eu já assisti isso? O spoiler já tá aí faz hora. É daqueles filmes assim que passou no cinema, todo mundo falou: ah, que coisa ruim. Ninguém gostou. Né? Como sempre, né? Tudo Eu, que tem cara, spoiler é ruim. será que eu não assisti? Eu vou assistir para ver. Às vezes, onde que tem? E eu, né, que sou a rata dos filmes, né? Que eu sempre vem até mim esse filme, eu não sei por quê. Nossa, eu cheguei até a fazer download desse filme, ter ele, de tanto que eu gosto dele.
É que aquela, né? Não vê a hora desse dia chegar. Eu também. Mas vamos lá, gente. A gente ficou de fazer umas coisas bem curtinhas, né? Na quarta-feira, já foram 25 minutos, na real ficamos. Então, vamos Vocês agradecer. tinham perguntado, né? Esse filme hoje ele está disponível no Prime. Não? Prime? É. Ah, No Prime. hospedei. Ah, cara, vou assistir. Sábado já É tem. bom, hein, Almir? Você vai É? gostar. Você vai gostar. Sábado, então, depois da live, eu já tenho programa. Já Ah, terminou a hospedei. live com uma dica de filme. Legal. E aí, domingo, vocês três, 8 horas. Que horas nós marcamos o horário de vocês aí? 8 ou 9? 8? Da manhã, 9. né? O 9 9 horas. De vocês? foi. 9 horas. Então tá. Então, 9 horas, aquele exercício para aprender a descartar os nossos universos criados de baixa frequência que influenciam e interferem Esse não vai ao na vivo, nossa né? vida cotidiana. Hã? Esse não vai ao vivo, né? Só para nós. Não, esse não vai abrir, esse é só para nós. Esse é só para o grupo da apometria. Isso aí Ansiosa. isso aí eu tô terminando o workshop para começar a ensinar as pessoas a fazerem isso. Tá? A descriar os universos paralelos que nós criamos ao longo da nossa vida. Tá? Aquele que nos traz angústia, aquele que nos traz medo, aquele que nos traz tristeza, aquele que nos traz a falta de prosperidade, a falta de abundância de coisas boas, falta de prosperidade de coisas boas, né? A falta de bons relacionamentos com pessoas boas, todos esses bloqueios que nós vamos criando ao longo da nossa existência, que são esses universos que nós criamos, que somos nós mesmos, né? Eu criei, sei lá, nós criamos universos em média, a cada 200 milissegundos. Tá? Então, nós vamos aprender a descriar isso, né? Mas nós não vamos buscar cada um que nós criamos. No domingo vocês vão entender. Eu vou explicar para vocês. E aí depois Maria, tem coisa para criar aqui, hein, filho? Quem não tem? Todos nós temos. Esses dias eu botei um para correr, né? Botei um para desaparecer, aliás. Né? O do orgulho, esse subiu. Gente, a diferença que a gente sente minutos depois de fazer isso é impressionante. E com o passar dos dias, você fala, mas gente, eu não agia dessa forma, eu agia de forma completamente diferente. O negócio é muito louco. Vamos lá. Gente, gratidão quem veio aqui assistir, gratidão vocês três por estarem aqui comigo, por estarem na apometria, né, ajudando, trabalhando, atendendo as pessoas, tá bom? Boa noite para todo mundo, fiquem todos em paz e até quarta-feira que vem. Boa Fecha noite. no Instagram aí. Hã? Só fechar no Instagram primeiro. Fecha lá no Instagram, né?